dia, pessoal. Tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre folha de pagamento do 13º salário, tá? A ideia aqui não é discutir o cálculo da folha, né, e os pormenores por trás disso, mas a ideia é te passar o que você, empresário, deve fazer para ter o recurso para pagar o 13º salário no final do ano. Nós sabemos que é muito complicado quando chega essa época para o empresário, porque você precisa de dispor de recursos financeiros em dobro quando se fala de folha de pagamento, que você vai ter que pagar o salário o 13º salário. Então, é uma bonificação, tá? Que é paga, é uma gratificação, na verdade, que é paga anualmente prevista em lei, tá bom? Então, o que está por trás disso, né, desse 13º salário? É justamente essa questão do gasto. Né? O gasto ele existe e ele precisa ser pago no mês de novembro e no mês de dezembro, tá bom? Aqui a base legal ela está prevista em lei, né? Isso já vem desde 1962, né? Na época da CLT, né? Do governo Getúlio Vargas. Então é uma conquista que os empregados tiveram e existe até hoje, tá bom? E aí, como que funciona o 13º salário, né? Você que é empresário, que já tem funcionário, sabe, né, como funciona, né? Já passou por isso em algum momento, mas você que é empresário e teve o registro em carteira dos seus primeiros colaboradores recentemente, agora você vai se deparar com essa nova realidade, né? De ter que pagar o 13º salário em novembro e dezembro, né? E aí, como que funciona isso? Isso, na verdade, é uma gratificação que ela é dividida em duas parcelas. A primeira parcela você vai pagar até o dia 30 de novembro e a segunda parcela você vai pagar até o dia 20 de dezembro. Se o dia 30 de novembro cair em domingo e feriado, você antecipa o pagamento, tá? Para o dia útil imediatamente anterior, tá? Lembrando que o sábado é considerado dia útil para fins comerciais, tá bom? Dia 20 de dezembro é o mesmo raciocínio, tá? Então, se cair em domingo feriado, você antecipa o pagamento, tá bom? Então, quando que o funcionário ele passa a ter direito ao 13º salário? A partir do mês de registro. Então, se o funcionário foi registrado no comecinho do mês, do dia 1º até o dia 14, até o dia 15, ele tem direito a aquela parcela integral de 1/12 do 13º, tá? Se ele for admitido a partir do dia 16, aí aquele mês você não conta para fins de 13º, de proporção de 13º, tá? Então, a cada mês trabalhado, ele tem direito a 1/12. Quando chegar em novembro e dezembro, ele tem direito ao pagamento integral do 13º, tá bom? Então, a questão de proporção, a gente pode depois discutir em outro momento, você manda um e-mail para mim, ou deixa nos comentários aí, se você quer algum exemplo de como fazer o cálculo da proporção, depois a gente pode bater um papo a respeito, tá? Quando é pago, eu já comentei, né, acabei antecipando, né, que deve ser pago até o dia 20 de novembro, até o dia 30 de novembro a primeira parcela e até o dia 20 de dezembro a segunda parcela, tá bom? Tem um ponto importante aqui que cabe esclarecer. Se o funcionário, no momento das férias, ele solicitar o pagamento da primeira parcela do 13º, a empresa tem que pagar, tá? Só que essa solicitação, ela não pode ser feita a qualquer momento, né? Tem que ser feito com até 30 dias de antecedência ao início do gozo das férias, ao início das férias, tá bom? Então eu vou pedir para você, por favor, deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Vai me ajudar muito nesse projeto, nesse trabalho, tá? É rapidinho, clica ali no like, deixa o seu joinha e se inscreve no canal, tá bom? Agora eu vou mostrar a planilha que eu preparei para exemplificar essa provisão do 13º salário. Então, a provisão basicamente é um investimento que você, empresário, vai fazer para ter os recursos para pagar o 13º salário no final do ano, tá bom? Então, eu fiz um exemplo aqui bem simples, né? Essa planilha eu vou deixar o link disponível na descrição para você ter acesso, fazer download e aí montar da forma que você achar melhor dentro da realidade da sua empresa, tá? Aqui eu coloquei
nome do colaborador, né, do João, do Matheus e do Thiago, coloquei o salário deles em carteira, tá? E o quanto que é devido em termos de salário bruto até dezembro. Olha só, olha que legal, eu estou falando de salário bruto. O que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nessa conta eu não estou considerando o INSS. Por quê? Porque o INSS ele não é uma despesa da empresa, tampouco o custo. Ele é retido na fonte, tá bom? Então, como que funciona isso? O que que é retido na fonte, professor? É assim, é, o INSS ele é descontado do salário, só que quem recolhe esse INSS que é descontado do salário é a fonte pagadora. E quem é a fonte pagadora? É a empresa, é você empregador, tá bom? Então é o empregador que é a fonte pagadora. Ele vai recolher isso num documento chamado DARF e-Social, tá? É um DARF que vai contemplar o recolhimento de INSS, de imposto de renda e por aí vai, né? Toda a parte federal de retenção é recolhido nesse documento, tá bom? Isso quem paga é a empresa, mas é descontado do salário do funcionário. Então, o que vai entrar nessa conta de provisão é basicamente o salário, tá? Bruto, né? Que eu tenho que considerar aqui, e o FGTS que é devido no mês. Então, qual que é a alíquota do FGTS? É 8%. 8% incide sobre o salário bruto. Ah, mas por que o FGTS ele deve ser considerado no cálculo da provisão, né? No cálculo do investimento que eu tenho que fazer para ter os recursos para fazer o pagamento do 13º salário no final do mês? Porque ele é uma despesa. E por que ele é uma despesa? Porque ele incide diretamente sobre a folha de pagamento de salários total, só que isso não é descontado do funcionário, quem paga é a empresa, tá bom? Então é uma despesa, então você tem que considerar esse FGTS também na provisão, tá? Ah, mas por que que ainda assim eu tenho que considerar? Eu não entendi. Você tem que considerar porque o FGTS ele incide em cima do 13º salário. Então, a sua folha de pagamento em novembro e dezembro ela vai sofrer um acréscimo. E aí você tem que considerar o acréscimo da tributação também. Por isso eu coloquei aqui na planilha, tá? Então, aonde que eu consigo esses dados, né? Então, você vai conseguir isso na folha de pagamento de salários, que o escritório de contabilidade encaminha para você, tá? Então, você vai pegar o resumo da folha, que é a última folha, a última folhinha daquele documento em PDF que o contador te manda, né? Que o escritório de contabilidade manda, e vai pegar o resumo da folha, o total de proventos que tem lá. Tem lá salário normal, você pode considerar aquele número, tá? Ah, mas se tiver hora extra, tal, você pode somar também. Aí você soma o total de proventos, tá? É claro que você vai usar um senso crítico. Você não vai colocar uma premiação por mérito, né? Porque o funcionário atingiu a meta de vendas, comissões, nada disso, tá? Você vai basicamente considerar o salário e, se você entender que é necessário considerar a hora extra, você considera, mas depende muito do fluxo de trabalho da sua empresa. Se a sua empresa lança a mão de pagamento de hora extra com frequência, tá? Então é interessante que você considere. Aí você vai somar isso e colocar nessa coluninha aqui, tá vendo? Eu montei esse esqueletinho aqui em cima só para exemplificar uma folha, para você entender o que é a folha de pagamento, mas necessariamente você não precisa. Se você quiser preencher esses dados, você pode preencher, pôr o nome do colaborador e o salário base, tá? Aí, isso vai te dar um total, então, de despesa ou custo, né, com salário no valor de R$ 4.800, tá vendo? Então, todo mês você vai pagar esse valor. Aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer a provisão do FGTS. Quanto que você paga de fundo de garantia em cima da folha de pagamento? 8%. Então, você vai somando, somando, somando até dezembro. Aí, agora que é a hora da provisão, é agora que você vai fazer o cálculo para saber o quanto você tem que aplicar naquele mês num fundo de investimento qualquer, tá? Em renda fixa de preferência. Por que que eu estou falando de fundo de investimento? Porque a empresa, a pessoa jurídica, ela não pode investir em tesouro direto, que seria o mais interessante, tá? Por conta das taxas. Mas como não é possível isso, e todo esse raciocínio ele tem que estar na contabilidade da empresa, então não dá para você fazer isso na sua pessoa física, tá bom? Então você vai entrar em contato com o gerente do seu banco ou ver o Internet Bank, né, na aba de investimentos, né?
da sua empresa, escolher um fundo de investimento de preferência em renda fixa, que não sofra muita oscilação, né? Indexado a CDI ou a IPCA, né? Aí você vê o que fica mais interessante, tá bom? Aí o que você vai fazer? Todo final de mês, tá? Chegou no mês de janeiro. Tá, agora já está no final do ano, não dá para fazer muita coisa, mas janeiro de 2025 você já consegue se planejar com essa planinha aqui, tá? Para quando chegar em novembro de 2025 e dezembro de 2025, você tem o recurso para pagar a folha de pagamento, tá? De 13º salário. Então, você vai provisionar R$ 432, que nada mais é do que a soma de 1/12 do total da folha, ó, tá vendo? 1/12 do total da folha, mais 1/12 do FGTS, que vai dar um total de R$ 432. Então, no mês de janeiro de 2025, você vai investir R$ 432 e vai deixar paradinho lá no fundo de investimento. No mês de fevereiro, você vai fazer a mesma coisa, vai investir 432, tá? E aí você vai indo até o final do ano. Se ocorrer alguma variação, entrou funcionário, saiu, você vai ajustando essa planilha para você saber o valor que você tem que investir. Você só vai ajustando o valor do salário bruto, vai pegando o resumo da folha de pagamento mensalmente, vai fazendo esse ajuste. Quando chegar em dezembro, novembro, dezembro, você vai ter exatamente o valor, ou melhor, exatamente não, você vai ter o rendimento, né, também do fundo de investimento. Você vai ter o valor para pagar o 13º, tá vendo? Que dá exatamente isso aqui, ó. Desculpa, apertei uma teclinha errada aqui. Que dá exatamente isso, tá vendo, ó? O valor total da provisão que você veio fazendo, ó, de salários, tá vendo? A segunda parcela também a mesma coisa. Apertei de novo aqui o F2, desculpa. Né? E aí você vai ter o total de salários, né? O total necessário para pagar os salários, né? E o total necessário para pagar a guia de fundo de garantia do 13º. Então percebam que isso é fundamental para você que é empresário, ter esse planejamento aqui. É um planejamento relativamente simples, tá? Não dá trabalho, e aí você com certeza não vai ter dificuldade financeira para honrar o compromisso da folha de pagamento do 13º salário, tá bom? Novamente, essa planilha está disponível no link, você pode acessar, fazer download dela, tá? Manipula, brinca. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, tá bom? Deixa um comentário aí que eu vou, assim que possível, responder, tá bom? Eu queria agradecer imensamente a atenção, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá bom? Se você é aluno do curso Ciências Contábeis, Gestão Empresarial, curso de Administração de Empresas, da Escola de Negócio por inteiro, também pode me chamar, manda um e-mail, tá? Comenta aí que eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês.